Vamos lá. A região acral, ela tem algumas particularidades dentro da dermatoscopia. Por quê? Porque a região acral, ela tem uma anatomia específica. E essa anatomia específica, ela vai refletir em padrões de pigmentação distintos. Na região acral, eu vou ter a presença de sulcos e cristas. E já a primeira dica, a primeira estrelinha da aula. Como é que eu vou saber o que é sulco, o que é crista? Quando a gente vê aqueles desenhos bonitos de explicação, é fácil. Mas, às vezes, na prática, fica meio difícil a gente conseguir entender o que é o sulco, o que é a crista. Só que a dica é, na crista, eu vou ter a saída, os orifícios das glândulas sudoríparas écrinas. Então, vamos destrinchar isso aqui. Então, vamos lá. Temos aqui um desenho representando a região acral. Então, aqui eu tenho o extrato córneo. Na região acral é bem espesso. Aqui eu tenho a epiderme e aqui a derme, tá? Então, vamos com detalhes. As cristas, elas vão corresponder às regiões onde estão desembocando os orifícios das glândulas sudoríparas écrinas, tá? Um aspecto interessante, que na verdade é fundamental essa compreensão para vocês entenderem os padrões dermatoscópicos a seguir, é que as cristas, elas se relacionam, tá? Elas correspondem aos cones ou às cristas interpapilares intermediárias, que são essas cristas aqui de baixo, a crista intermediária e aquela que está apontada com um quadrinho vermelhinho, tá bom? Então, cone e crista intermediária é a mesma coisa, tá? Então, a crista superior, ela é correspondente a quem? A crista interpapilar intermediária. Isso é muito importante, tá? Porque nessa crista intermediária é onde vai penetrar o ducto da glândula sudorípara écrina, tá? Então, o ducto da glândula sudorípara écrina, ele vai penetrar nessa crista intermediária. E aí, por isso que o orifício do ducto, ele vai emergir na crista lá de cima, tá bom? Então, está aqui o ducto da glândula sudorípara écrina. E aqui está o acroceríngeo. Acroceríngeo é o nome da abertura do ducto da glândula sudorípara écrina, tá? Então, são os acroceríngeos que se localizam na crista. E os sulcos? Os sulcos são as regiões profundas, tá bom? Os sulcos, eles vão ter relação correspondência com quem? Com os cones interpapilares limitantes, tá? Então, são cones ou cristas limitantes. Então, muita atenção. Então, olha que coisa importante. As cristas de cima, elas têm relação com as cristas intermediárias de baixo. E os sulcos, eles vão ter relação com quem? Com as cristas limitantes de baixo, tá? Então, tá aqui, a correspondência. Eles têm essa correspondência entre os sulcos e as cristas interpapilares limitantes. Chamando a atenção que os sulcos, ele não tem nenhuma relação com as estruturas ductais écrinas. Se vocês entenderem isso, vocês nunca mais vão errar uma questão de dermatoscopia de mão e de pé, tá bom? Vamos ver por que isso é importante. Nos névoos, aonde estarão as células melanocíticas? Nos névoos, as células melanocíticas, os ninhos, eles estarão localizados nas cristas limitantes, tá? Então, a gente não falou que a região dos sulcos, que tem correspondência na crista limitante, eles não têm nenhuma relação com o ducto do acroceríngeo, tá? com a glândula sudorípara écrina, de uma forma geral. Então, é por isso que a gente vai ter um padrão em sulcos, tá? Em linhas paralelas, quando a gente falar de lesão benigna, tá? E no melanoma? No melanoma, a gente vai ter ninho de célula tumoral invadindo as cristas intermediárias. Mas por que invade? Invade porque é uma lesão cancerígena, é uma lesão neoplásica com uma alta taxa de replicação e de expansão. Então, ela vai começar a invadir os ductos, as cristas intermediárias, tá? E a partir daí, você vai ter o acometimento também do ducto da glândula sudorípara écrina. E por isso vai corresponder a um padrão em
cristas aqui na região superior, que é o que a gente vai ver na dermatoscopia. Ficou claro para vocês? Se não ficou, volta à aula, assiste de novo do começo, porque essa compreensão é fundamental. Nós não seremos repetidores no dermatoaula. Nós vamos entender as estruturas, nós vamos compreender a histologia, a anatomia da região, e a partir daí a gente interpreta o resultado. A gente não fica repetindo fica decorando coisa aleatória, tá bom?